Sirenes de alerta soam em Taiwan. Visita da número 2 dos Estados Unidos desencadeia demonstração de mísseis. Novas imagens de satélite levam os serviços secretos dos Estados Unidos a responsabilizar a Rússia pelas mortes na prisão de Olenivka. Banco de Inglaterra aumenta as taxas de juro pela sexta vez desde dezembro para tentar combater a crescente inflação no Reino Unido. Taiwan fechou o espaço aéreo esta quinta-feira, decisão tomada depois das manobras militares da China. O Exército de Libertação Popular terá disparado mais de uma dezena de mísseis para águas taiwanesas durante um exercício militar. Pequim ordenou, entretanto, que a Marinha e a Força Aérea evitem exercícios militares à volta da ilha. A ASEAN, a Associação dos Países do Sudeste Asiático, apelou à máxima contenção. No Camboja, o tema esteve no topo da agenda da Cimeira dos Ministros dos Negócios Estrangeiros da região. A União Europeia e os Estados Unidos participaram no encontro da ASEAN como convidados. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, espera que a China não crie razões artificiais para um ataque e o chefe da diplomacia europeia sublinha a necessidade de reforçar a cooperação. Esta parceria e relação é também importante para os acontecimentos no Indo-Pacífico, face à situação nesta área, especialmente no que diz respeito à China. Há algumas notícias nesta frente e temos de falar sobre isso. Taipei compara a China com a Coreia do Norte e pede à comunidade internacional que condene o que define como coação militar. Nancy Pelosi, a primeira presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos a visitar Taiwan em 25 anos, já está na Coreia do Sul. O governo de Seul tem sido um aliado de Washington na Ásia, acolhe no território mais de 28 mil soldados norte-americanos. Os exercícios militares da China perto de Taiwan aumentam o receio de uma potencial invasão no território. Contudo, o professor Alessio Patalano não aponta esse cenário como sendo provável. Os exercícios militares são concebidos para provocar medo nos corações dos taiwaneses, para dar a ideia de que a reunificação é inevitável, reforçada e subscrita pelo poder duro, portanto, inquestionável. Mas uma coisa diferente é dizer que isto enfatiza as fases preliminares de uma invasão. Se os exercícios durarem mais tempo, isso poderia criar perturbações significativas no transporte marítimo e na economia taiwanesa, porque as áreas onde os mísseis caem estão fora dos principais portos de Taiwan. A tensão entre Pequim e Taipei agravou-se após a visita da representante norte-americana Nancy Pelosi a Taiwan e está a preocupar a comunidade internacional. Completamente fora de controlo. Foram estas as palavras escolhidas pelo diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atómica para descrever a situação na central de Zaporizhzhia. A maior infraestrutura nuclear da Europa, situada na Ucrânia, está nas mãos de Moscovo desde março. E o que se passa atualmente no local, alerta o responsável da ONU para a energia nuclear, é extremamente perigoso. Para que qualquer instalação nuclear funcione normalmente e em segurança, há uma série de princípios e normas que devem ser observados. E quando olhamos para a situação muito particular que temos em Zaporizhzhia, vemos que a maior parte deles, se não todos, estão a ser violados. A central nuclear de Zaporizhzhia foi alvo de bombardeamentos no início da guerra, quando militares russos tomaram o local. Grossi pediu à Rússia e à Ucrânia o acesso urgente de peritos ao complexo, a fim de estabilizar a situação e evitar um acidente nuclear. Na frente de batalha, o Ministério Russo da Defesa anunciou esta quarta-feira que destruiu um depósito de armas fornecidas pela Polónia na região de Lviv. Já do lado ucraniano, novas imagens a mostrar o recurso militar aos sistemas de mísseis HIMARS fornecidos pelos Estados Unidos. Dois lados de barricadas que mereceram críticas da Amnistia Internacional. A organização, que já condenou violações dos direitos humanos por parte da Rússia, veio esta quarta-feira denunciar as táticas das forças ucranianas que estão a colocar civis em perigo ao usar zonas residenciais para fins militares. Em Kiev, a tónica foi para o apoio da Estónia à reedificação da Ucrânia, mas Volodymyr Zelensky ainda guardou umas palavras para Gerhard Schröder. O presidente ucraniano classificou como nojento o comportamento do antigo chanceler alemão, após Schröder, que é próximo de Vladimir Putin, ter afirmado que a Rússia quer uma solução negociada para a guerra.
Uma semana depois da morte de mais de 50 prisioneiros de guerra ucranianos numa prisão controlada por forças russas no leste da Ucrânia, continuam as acusações mútuas. Até agora, as inspeções no local só têm sido levadas a cabo por inspectores e peritos russos que atribuem o ataque a um míssil norte-americano disparado pelo exército ucraniano. A Ucrânia, por sua vez, e agora também os serviços secretos norte-americanos, dizem que as alegadas provas são falsas e que fragmentos de mísseis foram posteriormente colocados no local. O motivo por trás deste crime de guerra seria ocultar provas de tortura dos prisioneiros, muitos dos quais haviam defendido a fábrica de aço de Mariupol, sendo considerados heróis de guerra por Kiev. Além de negar esta versão, Moscovo declarou ontem todo o batalhão Azov como uma organização terrorista. A Maxar Technologies dos Estados Unidos divulgou imagens de satélite de antes e depois da explosão que visam desmentir a versão russa de um ataque vindo do exterior. Entre outras organizações não governamentais, também a Cruz Vermelha pede que os familiares dos prisioneiros de guerra tenham acesso à informação e pretende visitar a prisão em condições de segurança. A Rússia comunicou já ter enviado um convite formal para que tal pudesse acontecer. Simultaneamente, está em preparação uma missão das Nações Unidas para apurar factos, como diz o secretário-geral António Guterres, mas acrescenta não se tratar de uma investigação criminal para a qual a ONU não está mandatada. O Banco de Inglaterra aumentou as taxas de juro no Reino Unido em meio ponto percentual. Trata-se do sexto aumento desde dezembro e o maior desde 1995. A taxa de referência é agora de 1,75%, o valor mais alto desde a crise financeira de 2008. Andrew Bailey, governador do Banco de Inglaterra, não hesita em apontar o dedo aos culpados. O aumento nos preços da energia agravou a queda dos rendimentos reais e levou por isso a um desgaste significativo na atividade económica no Reino Unido e no resto da Europa. O choque russo é o maior responsável pela inflação no Reino Unido. Há um custo económico da guerra, mas isso não nos vai impedir de estabelecer políticas monetárias que possam trazer a inflação para a meta dos 2%. O objetivo é ambicioso. A inflação no Reino Unido atualmente é de 9,4%. De acordo com o Banco Central, deverá atingir os 13,3% em outubro, o valor mais elevado desde 1980, e poderá chegar aos 15% no início de 2023. As previsões do Banco de Inglaterra indicam ainda que o Reino Unido irá entrar em recessão no final do ano e que o resultado será um aumento do desemprego. Os turistas estão de regresso a Portugal, mas o turismo, que ansiava esquecer os anos da pandemia, ganhou uma nova dor de cabeça. Pelas contas do setor, faltam entre 40 mil e 50 mil trabalhadores para dar resposta à procura. Mas o governo tem já uma ideia para preencher as vagas. Foram criados protocolos para ajudar os empresários a recrutar em países de língua portuguesa. Os PALOP são um mercado apetecível para o setor e no Algarve, onde se esperam taxas de ocupação superiores a 90% este mês e em setembro, a situação levou já muitos empresários a recrutar no mercado africano. Em Cabo Verde, os hoteleiros falam já de uma razia da imigração de quadros, num setor que contribui para 1/4 do produto interno bruto do país. Também os sindicatos portugueses estão descontentes com a solução. Os representantes dos trabalhadores defendem que a falta de mão de obra não pode ser reposta com salários baixos e exigem melhores condições de trabalho. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, os salários brutos no setor aumentaram 7,5% em 2021. Mas apesar da subida, os trabalhadores da hotelaria ainda recebem 247 euros abaixo do salário médio nacional. Portugal é um dos Estados europeus que mais depende do turismo para a produção de riqueza. Em 2019, antes dos cortes impostos pela pandemia, o setor contribuía para mais de 15% do PIB nacional. 11 golfistas avançaram com um processo contra a PGA por violação das leis antimonopólio e consideram que a principal liga do golfe mundial está a prejudicar deliberadamente a sua carreira. Os jogadores em questão, onde se incluem nomes como Phil Mickelson e Ian Poulter, encontram-se suspensos pela PGA devido à sua participação em torneios da Live Golf, uma liga dissidente patrocinada a peso de ouro pela Arábia Saudita. A PGA não cede e sublinha que foram os jogadores a abandonar o circuito, pelo que aceitá-los agora iria comprometer a integridade da competição.
Contrariamente ao sucedido no futebol, onde a Superliga foi um projeto morto à nascença, no golfe, a Live Invitational, que teve início em junho, veio provocar uma profunda divisão na modalidade.